Bem-vindos a mais um episódio do Capacite Podcast. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Tuane, sou aqui de Itajaí, sou uma das hosts junto com o Alisson, meu esposo, no Capacite Podcast, que tem um propósito muito claro, que é trazer conteúdos relevantes, em especial de comércio exterior, com pessoas especialistas na área. O tema de hoje foi um tema que a nossa audiência pediu, um dos comentários aí que achei muito bacana, que é sobre o mundo do recrutamento e seleção na área de Comex. Então, hoje a nossa convidada é especialista na área, é aqui da nossa região. A gente vai estar conversando um pouquinho com vocês sobre dicas, estratégias, alguns alertas, então acompanhem. Já peço para quem ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva, se você estiver vendo pelo Spotify também. Curta, isso ajuda o nosso conteúdo a chegar mais longe. E deixe aqui nos comentários o que você achou do episódio durante o conteúdo e se você tem alguma sugestão também para gente. Tá bom? Bem-vindos. Então, vamos lá falar aí um pouquinho no nosso episódio número 21. Bem-vinda, Veri. Obrigada pelo convite. Vou falar um pouquinho, então, sobre a questão do recrutamento e seleção na área do Comex, né? Foi bem solicitado em alguns outros momentos. Sim. Trabalho na área já há 20 anos, na área de recrutamento e seleção, na área de Comex de uns 3, 4 anos para cá, que é um objetivo aqui da região, a demanda maior também. Muito. Né? E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho, né, para vocês aí o que o mercado está solicitando, o que os candidatos também buscam. Bacana. E é isso aí. Bem-vinda, obrigada por aceitar aí o convite e disponibilizar o teu tempo conosco, que eu sei que é bem, bem corrido. Gente, vou fazer uma correção, esse é o episódio número 22, tá? Falei 21 no início. Então, bem como a Veri falou, hoje a gente vive numa cidade portuária, num estado, né, que tem muitos portos, e hoje o comércio exterior é uma das principais economias aqui e do Brasil, né? Tanto é que o escritório de vocês hoje faz recrutamento para quais estados? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Bastante coisa. Então, Veri, vamos começar falando um pouquinho, vou pedir para você comentar conosco quais as principais habilidades e qualidades que o candidato deve ter para se destacar no mercado atual, dentro da área de Comex. Bom, hoje o mercado está muito, de uma forma, oscilando, né? Ele está muito instável. Então, hoje, os candidatos, eles acabam, de uma certa forma, eles buscam qualidade de vida, eles buscam vagas ao mesmo tempo, eles buscam salário, e aí é onde eu brinco, né, que é o pulo do gato. Eu uso esse termo. Né, porque, às vezes, a oportunidade ela tem todo o perfil do candidato, mas existem questões internas onde as empresas não fecham essas oportunidades em função do candidato não estar capacitado ou até mesmo não preencher 100% o perfil da vaga. Então, hoje, tem muita oferta de vagas, né? Itajaí hoje tem... A gente fez uma pesquisa faz uns 2 meses atrás, onde nós estamos com 350 vagas de comércio exterior só em Itajaí. Nossa! Muitas, né? Então, assim, a gente tem que entender o que realmente o mercado está exigindo, vezes o que o candidato também está buscando, né? Porque a gente tem muitas pessoas de fora buscando qualidade de vida e não trabalho também, por ser uma área portuária e, ao mesmo tempo, litoral. Tem muitas pessoas de fora, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que acabam vindo para cá, né? Recebem a oportunidade, vêm morar aqui por qualidade de vida, né? Mas aí chega aqui e começa a analisar algumas questões como aluguel, remuneração, né? E acabam não se adaptando e retornam para suas cidades. Né? Então, hoje tem empresas que não contratam home office, né? Pós-pandemia nós tivemos aí uma crescente de presencial de novo, né? Então, assim, hoje a dificuldade maior é em função dessas questões que eu falei. Né? Mas ainda existem, sim, candidatos muito bons, capacitados, e que realmente entram na empresa, vestem a camisa, como a gente fala. Então, assim, é um mercado que oscila, mas que existem profissionais bons e que existem vagas boas também. Bacana. Hoje, quando você faz uma seleção, abre uma vaga e começa a vir esses candidatos, né? Hoje, até nos bastidores, a gente conversou um pouquinho. Uma das ferramentas que mais vem é o LinkedIn hoje, né? Isso. De candidaturas para vocês e filtros, o que é muito bacana, porque facilita, né? Tu consegue ver o histórico, bem como você falou.
E as recomendações, isso é legal, até fica um alerta aí para o pessoal sobre isso. Uma dica, né? Deixa o seu LinkedIn atualizado, com os contatos, as empresas que você trabalhou, que isso facilita bastante para os recrutadores. Como que tu identifica, então, durante uma seleção, lá captou algumas pessoas, o currículo até então atende algumas vagas que tu tem, um candidato promissor? Poxa, esse brilhou os olhos. Esse tem algo. Quando a empresa ela abre a oportunidade com a consultoria, nós fazemos todo um levantamento. Né? Quando nós fechamos a parceria com as empresas, principalmente comércio exterior, eu sempre faço uma análise junto com uma outra consultora, o que essa empresa ela tem lá dentro, né, que a gente não sabe aqui fora, como questões de valores, porque nem tudo é fit cultural. Né? Tem questões dentro de empresas, como, por exemplo, o ambiente, se existe uma gestão mais fácil, né? Se existe uma equipe também que colabora. Então, essas questões a gente precisa avaliar. Né? Então, a gente fecha com esses parceiros, né? Empresas de despacho, trading, agenciamento de carga, e aí a gente faz essa análise. Né? E aí, depois disso, a gente faz a abertura da vaga, alinhamos o perfil, o que são os requisitos, as atividades, o que essa pessoa vai fazer. Aí vem a questão dos benefícios. Né? O que a empresa oferece como benefícios? Eu ofereço o day off, que é a folga no aniversário, eu ofereço um auxílio Uber, que nem tem muitas agora que oferecem, ofereço vale alimentação de X valor, um cartão flexível, ofereço plano de saúde, que se estende para a família, que isso para alguns candidatos é importante. Sim. Enfim, um leque de benefícios. Mas e a remuneração, que é o que mais importa? Né? Bom, a remuneração é hoje a combinar. Por que a gente coloca a combinar? Né? O a combinar, como o mercado de Comex ele é muito variável, então, assim, as pessoas me perguntam, quanto que você está pagando para essa vaga? Um executivo de vendas ou um agenciamento de carga? Olha, eu estou pagando 8 mil, como eu estou pagando 25 mil fixo. É uma variável muito grande. Né? Então, assim, depende o porte da empresa, depende se vai ter benefícios ou não, depende se vai ser PJ ou CLT. Né? Então, tem essas variantes, além da questão do ambiente de trabalho, o que a empresa oferece e tudo mais. Né? A partir desse momento, a gente vai para a mídia. Né? Então, nós vamos lá, divulgamos via LinkedIn, que é a nossa principal plataforma, depois as demais, né? Que são plataformas digitais de buscas de candidatos. O LinkedIn hoje, inclusive eu dou cursos de LinkedIn para pessoa física e jurídica, onde eu ensino a mexer na plataforma. 90% dos candidatos não usam LinkedIn. Usa Instagram, usa Facebook, usa Tinder, mas não usa LinkedIn, né? Então, gente, olha esse alerta. Exato. E o LinkedIn, ele não é só uma plataforma de busca de emprego. Né? Isso é cultural aqui no Brasil. O LinkedIn eu tenho porque eu procurei emprego em 1990. Não, né? O LinkedIn ele é uma plataforma que abre um leque de possibilidades. Nossa, você pode fechar negócios, você pode contratar fornecedores, você pode postar artigos, você pode fazer curso. Nós utilizamos a câmera do LinkedIn, que tem lá nas mensagens para fazer entrevista. Nós utilizamos para fazer até mesmo podcasts, lives, Sim. enfim. Então, assim, existe um leque de possibilidades dentro do LinkedIn. Até mesmo fechamento de negócios. Sim. Então, hoje o RH ele vai dentro da plataforma e faz essa captação. Né? Os headhunters ficam lá, né, que eu brinco, cutucando os candidatos. Às vezes, eles nem estão olhando para o mercado. Né? Não, eu estou bem aqui na empresa onde eu estou, está tudo certo, só tenho o LinkedIn para acompanhar mercado, saber a cotação do dólar do dia, a balança comercial, como é que está, enfim. Mas essa pessoa que não está procurando, às vezes ela é interessante para a concorrência ou até mesmo para alguma outra empresa de outro segmento. Né? Então, assim, a gente faz propostas por ali. Você ganha X valor hoje. Eu tenho aqui uma proposta que é bem interessante. Né? Eu pago o dobro do que você está ganhando, pago o triplo do que você está ganhando. Né? Vamos conversar, vamos tomar um café? Né? Então, é aí que a gente consegue fazer essas captações de hunting, que a gente chama. Né? E aí começa toda uma negociação e aí a gente consegue fazer o fechamento da contratação. Então, o LinkedIn hoje, pessoal,
façam seus LinkedIns, atualizem seus LinkedIns. Que legal. Então, quando tu recebe esses candidatos, chegou para ti um filtro, existe muitas vezes uma expectativa superada que tu pensa assim, poxa, eu chamei essa pessoa para essa vaga que durante a entrevista eu identifiquei que ela pode ser para uma outra vaga, de outra empresa. Uhum. E, às vezes, até para um outro setor. É comum, por exemplo, tu vê uma pessoa operacional e, de repente, poxa, essa pessoa tem perfil comercial. Será que ela não tem interesse em conhecer uma oportunidade nesse setor? É comum isso acontecer, Veri? Sim, bastante. Vou dar um exemplo. Legal, vamos lá. Hoje, em Itajaí, se colocar na ponta do lápis aqui, nós estamos com 100 vagas de executivo de vendas. Meu Deus! E o que acontece? Hoje eu sugiro avaliar perfis da operação. E eu sempre sou a favor de contratar pessoas da operação que têm esse feeling mais comercial, que é comunicativo, que gosta de conversar, né? Uhum. Por quê? Eu acho muito importante você entender o produto que você está vendendo. Né? Então, você vai vender um frete hoje, você tem que entender um todo. Né? Por que às vezes tem algumas questões internas dentro das empresas, que isso é bem comum, né? Entre operação e quem vende, né? O comercial. Né? Poxa, mas você me prometeu para o cliente algo que eu não vou conseguir? Impossível. Né? Quantas vezes e quem nunca? Quantas? E aí é que está. Né? Daqui a pouco, a pessoa que tem aquela visão da operação, do todo, daqui a pouco assim, é um curso, uma capacitação que a empresa pode investir nesse profissional, que ele já sabe como funciona lá do outro lado, para trazer para o comercial. Uhum. Né? Porque assim, ninguém nasceu vendendo, as pessoas tiveram que se ajustar ao mercado e daqui a pouco, por um feeling também, de gostar de vender produtos, de ter trabalhado em alguma área comercial de outra empresa e se identificar. Uhum. Né? Então, assim, já aconteceu várias vezes de identificar um perfil e eu estar conversando ali com ele, imaginar ele em 2, 3 vagas que eu tenho, né? E daqui a pouco indicar para essas vagas se não der certo naquela que ele está proposto ali, né, a fazer entrevista. Mas já aconteceram várias vezes. Que legal. Quase que diariamente. Que legal, isso é muito bom. Até fica de alerta pro pessoal, porque às vezes as pessoas pensam assim, né? Tô aqui no operacional tanto tempo. E será que eu tenho oportunidade no comercial? Poxa, mas na empresa hoje que eu tô, não. Eles querem que eu fique aqui porque eu já faço, já está dando certo. Mas, às vezes, se arde no teu coração, às vezes dá uma olhada no mercado. Tanto a remuneração, a gente não... É indiscutível, a parte comercial é diferente, né? As comissões, então... O resultado financeiro é maior, mas também a satisfação, né? Às vezes a pessoa se descobre, está tanto tempo ali, poxa, mas consegui uma oportunidade e realmente hoje sou mais realizada do que no operacional, né? Exato. Então, abrir esse olho é bem, bem bacana. Mais uma dica pro pessoal. Veri, vamos falar um pouquinho de tendências, né? Até na tua primeira fala a gente falou um pouquinho, mas quais que são as tendências hoje em relação à contratação para as duas partes? Tanto que a empresa tem que se adequar, quanto o candidato se adequar. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho como que está a exigência hoje em relação à graduação. Ok, então, primeiro candidatos. Né? O que o candidato busca hoje? Tá? Vocês vão ver que são respostas totalmente diferentes, candidatos e contratantes. Vamos ouvir. Os candidatos, o que eles buscam hoje? Em primeiro lugar, qualidade de vida. E isso que eu estou falando não sou eu, Veri. Né? São pesquisas de mercado que foram feitas agora em 2023 e que profissionais pós-pandemia, para eles o mais importante é qualidade de vida. E o que está dentro dessa qualidade de vida? A remuneração é importante? Claro que é, né? Óbvio, mas é o trabalho híbrido, o trabalho home office. Então, assim, tem candidatos que você entra em contato oferecendo uma oportunidade. Olha, hoje eu trabalho aqui presencial. A tua proposta é híbrido ou home office? Eu aceito conversar. Nossa. Então, é mais ou menos assim nesse nível que nós estamos aqui na região de Itajaí. Uhum. Um outro ponto é a questão do PJ, que vem crescendo muito, né, de não ter os benefícios. Né, porque no momento que a empresa ela tem a oportunidade, ela abre a vaga CLT e oferece um pacote de benefícios, quando ele é contratado PJ, ele não tem nenhum benefício. Porém,
a remuneração ela tem que cobrir todos esses benefícios que ele teria, né, na CLT. Né? Então, hoje, o candidato ele vai muito por esse lado. A remuneração é importante? É importante. Mas a qualidade de vida está acima. Isso eu estou falando da maioria, obviamente, né? Mas existem outras questões também. Agora, falando um pouquinho do lado da empresa, né? O que a empresa busca? Tem empresas pequenas que estão começando agora, tem empresas de médio porte, tem empresas maiores, né? Que já têm nome no mercado. E essas empresas, muitas vezes, quando eles vão abrir um perfil, eles não têm noção de como que está o mercado. Eu quero um profissional X nesse perfil aqui da empresa e é isso. E vai o headhunter lá atrás buscar, né? Só que o que acontece? Quando a gente chega para a empresa e explica, antes de divulgar a vaga, que para a gente ter sucesso, a gente precisa fazer alguns ajustes de perfil, algumas empresas aceitam e outras não. E aí vem a questão, olha, ou você aceita e contrata, ou você não aceita e fica com a vaga em aberto. Porque não sou eu que estou falando isso, é o mercado que está falando isso. Né? Então, assim, a mão de obra é escassa na região, nós estamos trazendo profissionais de fora, inclusive eu abro aqui uma observação que nós conversamos antes de gravar, onde eu estou fazendo um projeto há 2 meses com 3 empresas de comércio exterior aqui da região, com um nome bem forte no mercado, e talvez a gente acabe agregando mais, de trazer profissionais de fora para conseguir cobrir essas vagas com a proposta do auxílio aluguel durante 6 meses, né? E aí depois essas pessoas acabam, né, verificando se realmente vão ficar nas vagas, não vão, se elas conseguem trabalhar de forma remota, mas para a gente conseguir contratar. Né? Então, até agora, 3 empresas já se manifestaram desse interesse, para a gente conseguir também mudar um pouco o cenário da nossa região. Então, assim, juntando candidato e empresa, né, que é o contratante, linkando essas duas partes, né, vaga vezes candidato disponível, dá um atrito ali. Né? Então, hoje, para a gente conseguir fechar essa proposta, às vezes a gente tem que mexer na proposta umas 3, 4 vezes até conseguir fechar. E aí eu não falo só de remuneração, volto a dizer, eu falo de qualidade de vida, de benefício, o que a empresa realmente está oferecendo. As tendências não estão caminhando junto, digamos assim, né? É uma Lógico, via de mão dupla. Não geral, mas grande parte, então, há uma diferença entre candidato e empresas, não apenas de remuneração. Então, isso é bem importante a gente deixar claro, alinhar essas expectativas que vai além da parte financeira, né? Legal. Falando agora um pouquinho de entrevista. Quais dicas você dá no momento da entrevista? Hoje, até aproveito para te fazer uma pergunta. Tu tem o maior índice online ou presencial? Online. Online. Online porque eu atendo 4 estados. Né? Então, eu tenho um agente de carga que tem filiais nos 4 estados, por exemplo. Então, as empresas que eu faço consultoria dentro delas, que eu fico dentro delas de forma presencial, fica mais fácil. Mas as empresas de fora, aí tudo online. Legal. E as empresas também, os gestores, os RHs que ficam dentro das empresas também. Né? Tudo de forma online. Só numa última etapa que vai para o presencial. Ah, não, Isso. vamos... Ah, entendi. E depende, tem empresas que vai até a última etapa de forma online. Olha só. Porque hoje em dia a gente consegue aplicar, né, testes comportamentais, tudo online. Tudo online. E quais que são os maiores erros que tu pode comentar? Talvez, Tony, posso comentar aqui 1, 2, 3 erros que eu vejo nas entrevistas. E quais que são os pontos muito positivos que você destaca aqui e deixa de dica para o pessoal que está nos assistindo? Eu não digo só entrevista, Tony, eu falo muito também da apresentação curricular, que esse é o primeiro passo, é o cartão de visitas. Né? Então, por exemplo, lá no LinkedIn, tem um erro de muitos candidatos que eles colocam o nome da empresa, o período que eles trabalharam e o cargo. Só que eles não colocam a descrição. Né? Quais as atividades? Se você entrar no LinkedIn hoje, 90% dos candidatos praticamente não colocam as atividades. Gente, olha isso, super dica. Isso é uma dica bem importante. Bem importante. Porque, assim, vocês têm que pensar no outro lado. Nem sempre a Veri vai estar ali olhando. Daqui a pouco é um consultor ou até mesmo a própria empresa. E aí tem uma empresa lá, X, comércio exterior. Aí você não sabe, do outro lado, se é uma trade, se é um despachante, se é um agente de carga. E aí o analista de importação ele é muito amplo, porque ele pode ser um analista de impo para qualquer uma dos 3 segmentos. Total. Então, assim, isso é uma dica bem importante. Muito, né? muito legal. Então, a gente acaba pulando, esse aqui não está completo, vai para o próximo. É o primeiro filtro, né? É o primeiro filtro.
Depois, no momento da entrevista, tem um ponto bem importante, e eu preciso citar isso. As empresas elas olham muito a questão da rotatividade, que seria a questão do tempo de permanência nas empresas. E aqui em Itajaí, hoje, isso está terrível, eu não posso usar outro termo, né? Mas também, por outro lado, nós, contratantes, temos culpa nisso. Né? Porque hoje tem profissionais que eles mandam currículo para mim que eles trabalharam em 1 ano em 5 empresas. Né? Então, assim, 5 empresas. Ah, mas o problema era a empresa, o problema era o candidato. Eu sou RH, eu sou na parte humanizada. Eu vou chamar o candidato e eu vou conversar com ele, porque daqui a pouco realmente ele teve ali um azar, digamos assim, né? Que a empresa fechou, a outra era do mesmo grupo, e ele não soube se explicar e se expressar no currículo. Porque o currículo descarta muito candidato. A forma de fazer o currículo descarta muito candidato. Né? Então, eu chamo ele para conversar, porque às vezes é um ajuste, às vezes errou a digitação do tempo que ficou. Né? Que legal. Mas a rotatividade dentro de empresas, né? Esse pouco tempo, estabilidade, é algo que pesa. E por mais que eu tente repassar isso para a empresa analisar, conversar com o candidato, isso pesa muito para desclassificar. Então, um ponto é você entrar na empresa e você tentar ficar o máximo de tempo que você conseguir. Obviamente que existem exceções, né? Às vezes sai por valores maiores, propostas maiores, sai também por questões de gestão, né? Que hoje eu recebo muito feedback, quero ir embora da empresa por causa da gestão, né? Então, a gente tem que colocar assim na balança e verificar. Esse candidato é interessante para mim, o conhecimento dele, ok. Poxa, tem uma vaga de despacho, ele sabe registrar, fazer uma LI, uma ADI, do início ao fim, é um ótimo profissional, vou chamar para a vaga, fechou. Mas ele ficou na empresa, na última, 2 meses. Será que aqui ele vai ficar? E tem empresas, não, vamos tentar. Aí o cara não ficou 45 dias, foi para a próxima, aí a empresa começa a dar uma desmotivada da contratação, entende? Então, assim, profissionais que estão no mercado, procurem ter um pouco mais de estabilidade, que isso vale muito. Um profissional de comércio exterior de Itajaí hoje, vou dar um exemplo de despachantes, empresas de despacho. É de 2 a 3 anos, no máximo, um analista de importação, de exportação, o tempo de permanência. E um agente de carga, analista de importação, é cerca de 4 meses, 5 meses. O inside, também, 5 meses, 6 meses. Né? Esses são os maiores números que nós temos aí de profissionais no mercado disponíveis. Muito pouco tempo, não dá nem 1 ano, nenhum deles. Então, assim, bem complexo. Falando um pouquinho dessa rotatividade, o que tu acha, o que tu sente, qual que é o teu sentimento dessa alta rotatividade na nossa área? E aí a gente pode falar um pouquinho, acho que tu já deu uma boa introdução, né? Mas a gente falar um pouquinho sobre essa dor do mercado hoje. Porque, nossa, 350 vagas abertas hoje, sem só de executivo de vendas. Então, como que a gente pode falar até para o pessoal ficar alerta do que tem que cuidar, além desse tempo, que tu acha? Bom, já dei uma boa introdução aqui anteriormente, né? Mas, assim, as empresas, elas precisam também entender os seus valores, porque daqui a pouco é um candidato solicitando X, o candidato 2 solicitando Y, a empresa ela acaba desmembrando a cultura dela. Né? O plano de carreira, plano de salário e carreira, não é comum aqui. Até hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa que a gente falou, eu trabalhei em várias empresas já, antes de empreender, nenhuma empresa eu recebia assim, olha, Tuane, você está entrando aqui, todas as pessoas que entram aqui ganham isso, você quer chegar aqui, você tem que fazer isso. Está aqui o teu plano, para onde tu quer ir. Para tu chegar lá, tu precisa dessas competências, atingir essas metas. Não é comum. Isso tem mudado, tu tem sentido, nas tuas consultorias, tu tem levado esses pensamentos para os empresários, para gestões? Sim. Esses momentos de reflexões que nós temos, normalmente são em trocas, né, em grupos, networkings. E eu percebo que, até no evento do Summit, conversei com um diretor de uma empresa bem conhecida aqui na região de Comex, e ele comentou comigo, Veri, todo mundo queria trabalhar na minha empresa aqui há um tempo atrás. Hoje,
eu não sinto mais isso, mas eu vi que não é a minha empresa, é geral. Se eu perguntar para 10 diretores, eles vão falar a mesma coisa. E aí a gente fica pensando, poxa, será que nós somos os culpados? Será que é o mercado? O que está acontecendo? Né? E as empresas acabam se frustrando muito com isso. Então, a dica que eu dou é a empresa não perder a sua cultura, porque realmente plano de cargos e salários hoje para a gente implantar dentro de empresas de comércio exterior é inviável. Né? Mas também não se limitar, né? Se abrir para o mercado, porque daqui a pouco você vai contratar um profissional muito bom, que vai fazer a entrega que você procura, né? E que vai crescer ali dentro. Daqui a pouco ele não vai crescer em termos de cargos, né? Júnior 1, Júnior 2, 3, depois passa para pleno, depois para sênior, mas ele vai ter uma crescente de daqui a pouco trocar de setor, que isso também conta para o candidato como crescimento. Com certeza. Né? Uma pessoa que trabalha, por exemplo, no despacho, é uma rotina diária, é sempre a mesma coisa. Né? A rotina, eles reclamam muito, é sempre a mesma coisa, do início ao fim. Eu quero ir para agenciamento, eu quero ir para uma trading, eu quero mudar o meu cenário. Né? A mesma coisa a pessoa que está numa trading também, que trabalha com importação, a mesma coisa a pessoa que trabalha num agenciamento, né, que daqui a pouco quer algo a mais, ou até mesmo sair de empresas que são prestadores de serviços de comércio exterior e trabalhar no outro lado, que é o cliente, que também acontece muito. Né? Então, assim, a dica que eu dou é tudo isso que eu falei e complementando, assim, finalizando, principalmente a questão, quando eles entram, de deixar isso claro. Alinhar porque no momento que você não deixa claro, a pessoa entra na tua empresa, aceita a tua proposta, está muito bom durante 2, 3 meses. Passou disso, ele já começa a analisar o mercado. Né? Então, essas vertentes são bem importantes, assim, de analisar e de sempre conversar. A cada 6 meses dar um feedback, se a empresa não tem uma avaliação de desempenho estruturada, chamar o funcionário, conversar com ele, saber as dores que ele tem, o que está acontecendo, porque é importante esse contato. Né? Não só o RH, mas a própria direção, o próprio gestor também está presente nisso. Muito legal. Eu vou te dar um feedback que eu recebi há poucos dias de uma pessoa que trabalha na área e começou agora, e ela falou, Tuane, eles me disseram que queriam sem experiência e eu não tinha, e disseram que ia me treinar, mas me largaram lá. Então, acho que essa também é uma dor dos candidatos, assim, quando, não precisa de experiência. Então, como essa questão de organizar esses treinamentos é bem importante, né, Veri? Sim. Capacitar o time, e o comércio exterior é complexo, não é fácil de tu entender, dependendo do que tu for fazer. Então, eu acho que é outro alerta que a gente deixa também, né? Quando é vaga sem experiência, até dentro dessa pergunta que eu vou te fazer, eu vou complementar mais uma coisa. Como que está a questão de graduação? Porque hoje eu não vejo mais tantas vagas dizendo, cursando comércio exterior, administração ou afins. Hoje a gente não vê muito isso. Hoje a gente vê mais pedindo experiência e algumas em inglês, não são todas, né, que exigem o inglês. O inglês ele é mais solicitado para gente de carga. Porque tem que ter realmente. Mas tradings e despacho não é tão obrigatório. Depende da empresa, claro. A questão da capacitação, ela é importante, sim, mas quando a empresa ela não tem um plano de cargos e salários, por exemplo, onde tem uma descrição de cargo, onde lá exige, né, que um dos requisitos seja um ensino superior em andamento em comércio exterior ou relações internacionais, por exemplo, quando a empresa vê que realmente o mercado está difícil, essa descrição cai em desuso. Entendi. O plano de cargos para de funcionar. Entendi. E ele contrata e tapa aquele buraco que estava ali aberto. Entendi. Então, assim... Hoje, no momento do mercado... o mercado contrata ensino médio completo, ensino técnico, para vagas que, há 2 anos atrás, era obrigatório o ensino superior. Nossa. Mas, mesmo assim, eu insisto com os candidatos que eles devem buscar capacitação, Sim. que eles devem buscar mais cursos, mais graduações, porque nem sempre eles vão estar naquela empresa, né? Eles têm que pensar futuramente. E o mercado muda, né? Exato. Então, assim, quando entrou, por exemplo, ali na Univale, que é a nossa faculdade aqui do lado, entrou na Univale, se inscreveu para fazer comércio exterior, já se inscreve para fazer um curso de inglês. Mas eu nem sei se eu vou trabalhar num despacho, num agente de carga. Faz inglês, porque isso nunca é demais e a tua área realmente é uma área que exige. Exige, totalmente. Tem algum tema que a gente falou e tu lembrou algo que tu queira comentar?
A gente falou tanta coisa, né? Falamos bastante. Mas acho que, assim, só reforçando mesmo, é a questão das estabilidades, né? Porque hoje, para a gente conseguir fechar todas as oportunidades que a gente tem no mercado, o candidato ele precisa também trazer, né, esse viés para dentro das suas expectativas de mercado. Né? Qualidade de vida é importante? Remuneração é importante? Mas, assim, tem candidatos que trabalharam em empresas, vou dar um exemplo de novo de despacho aduaneiro, onde ele trabalhava por células. Então, ele fazia a parte inicial do processo, mas ele não fazia a parte final, que é desembaraçar. Né? Ele não fazia o registro. Né? Então, assim, mas ele é um analista de importação, ele já está num nível de analista. Entendi. Quando ele vai para outra empresa que não tem um trabalho em células, onde os analistas fazem o processo do início ao fim, eles têm dificuldade, porque daí eles percebem que eles não eram analistas, né? Que eles eram assistentes, que eles eram auxiliares no grau de conhecimento. Isso não muda muito para a questão de agenciamento também. Né? Na entrevista eles me dizem, eu sei preencher um draft, eu sei o que é isso, o que é aquilo, enfim. Na hora da prática, a empresa percebe que não. E aí, como é que faz ali para saber se ele é um júnior, um pleno, um sênior? Então, essas questões, assim, eu toco muito nisso, porque é importante. Muito legal. E aí fica, né, o LinkedIn como uma super ferramenta aí para vocês utilizarem, deixarem atualizada, mais do que nunca. Vera, eu vou te fazer uma última pergunta. E imagina, eu sou muito fã do Joel J. Acredito que você conhece e acompanhe. E eu assisto todos os podcasts dele. E ele começou há algum tempo com uma última pergunta que eu acabei adotando para alguns participantes aqui do Capacite Podcast também. Imagina que você vai poder deixar uma mensagem que vai atingir 8 bilhões de pessoas. O algoritmo vai entregar para todo o mundo. Em inglês, em espanhol, em todas as línguas, as pessoas vão ver na televisão, as pessoas vão receber uma notificação no e-mail, no WhatsApp, vão abrir o celular, vai ter lá uma mensagem sua com um @ seu. Veridiana, seu Instagram, seu telefone e tudo mais. Qual a mensagem, e aqui eu quero te deixar bem à vontade, independente de qual área indeterminada você gostaria de compartilhar, que você impactaria toda essa população? É um pouco desafiador, mas eu gosto dessa mensagem. Legal, legal. Bom, a minha mensagem para finalizar aqui, Tuane, as pessoas precisam se capacitar, as pessoas precisam estar atentas ao mercado, o que o mercado está exigindo, atualizações. E isso eu falo até para a própria vida particular. Perfeito. Né? Eu fiquei sábado e domingo, das 9 da manhã até as 13 horas, em atualização de tecnologias para treinamento e desenvolvimento. Nossa, que legal. Né? Então, assim, e essa atualização, daqui 2 meses eu vou ter que fazer de novo. Porque é uma atualização que a gente sabe que tem tecnologia hoje, né? ChatGPT já está caindo, né? Metaverso. Então, tudo isso é atualização. Mas isso não tem sentido com o mercado de comércio exterior? Tem sim. Tem Total. sentido com a minha vida quando eu vou no supermercado, tem sentido quando eu dirijo, tem sentido mundial. Então, assim, a minha dica é as pessoas estarem sempre atualizadas. Qual é o meu objetivo? O que eu estou fazendo aqui? Né? Por que eu estou no mundo, como alguns falam? Muito legal. Né? E trazer isso para si. Se o meu objetivo é ser um futuro diretor, gestor de comércio exterior, o que eu preciso para isso? E faz uma listinha. Eu preciso de inglês, eu preciso de graduação, eu preciso de pós-graduação, eu preciso de um curso X, eu preciso de um curso Y. E a cada ano você vai tentando se capacitar até chegar nesse nível que você gostaria. Muito legal. A gente está aqui em uma grande construção e estamos aqui para deixar um legado, né? Então, com certeza. Gostei muito da sua mensagem. Eu acho que agregou demais, um bate-papo muito, muito interessante. Acho que o pessoal vai gostar bastante. Com certeza vamos fazer vários cortes aí para a gente alertar o pessoal, que é muito conteúdo importante. Exato. E a gente quer muito preencher essas vagas, a gente quer mais famílias aí prosperando, crescendo, dando o alimento para sua casa, que é tão importante. Numa época tão difícil que a gente está também. Então, sou muito grata pelo teu tempo. Imagina. Pelo conteúdo aqui compartilhado, e com certeza vamos gravar aí mais algum episódio aí, quem sabe no início do ano que vem, que eu acho que tem muita coisa bacana. Tá bom? Obrigada, Taveri. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Gente, obrigada pela participação. Comentem aqui o que vocês acharam. Curtam mais uma vez se não curtiram. E acompanhem o Capacite Podcast. Até!